Você já ouviu falar de Jó? Ele era um homem admirado por todos, rico, respeitado, pai de família e profundamente devoto. Acordava cedo para oferecer sacrifícios a Deus, preocupado até com o que os seus filhos poderiam ter pensado em silêncio. Era visto como íntegro e sensato, um verdadeiro exemplo de fé. Mas sua história dá uma guinada dramática. Em um único dia, Jó perde tudo: seus bens, seus servos e até seus filhos, tragédias em sequência que abalariam qualquer um. Ainda assim, em vez de se revoltar, ele rasga suas vestes e adora a Deus, dizendo: O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. O mais marcante, porém, não é apenas sua dor, mas o caminho que percorre depois. Entre feridas no corpo e na alma, ele questiona, lamenta e discute com os amigos que tentam explicar seu sofrimento. É nesse diálogo intenso que surge a grande pergunta: por que o mal atinge até os justos? No fim, quando Deus fala do meio do redemoinho, a perspectiva muda e a restauração que se segue, completa e generosa, transforma sua dor em esperança. A história de Jó continua a nos inspirar a enfrentar o sofrimento com fé, mesmo sem todas as respostas. Antes de começarmos, você já sabe, deixe seu like e principalmente segue o perfil, pois a nossa jornada está só começando. Imagine um homem que tinha tudo: riqueza, família, respeito e uma vida tranquila. Esse era Jó, o homem que vivia na terra de Uz. Como mencionado antes, ele era conhecido por sua integridade, justiça e temor a Deus. Possuía 7 filhos e 3 filhas, além de uma vasta quantidade de bens: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentos. Era sem dúvida o homem mais rico do Oriente, mas o que realmente destacava Jó não era sua riqueza, e sim sua fé inabalável. Ele era tão devoto que oferecia sacrifícios a Deus em nome de seus filhos, caso tivessem cometido algum pecado mesmo sem saber. Sua vida era um exemplo de devoção e retidão, algo raro de se ver. A história de Jó nos mostra que, mesmo tendo tudo, ele não se apegava às suas posses. Sua verdadeira riqueza estava em sua fé e em seu relacionamento com Deus. Ele entendia que tudo o que possuía era uma bênção divina e que, assim como veio, poderia ir. Essa perspectiva o preparou para os desafios que viriam a seguir. Em um determinado momento, Satanás questiona a fidelidade de Ló, sugerindo que ele só era tão fiel porque tinha uma vida próspera. Deus então permite que Satanás teste Ló, tirando-lhe tudo: seus bens, seus filhos e sua saúde. Mesmo assim, Jó não blasfema contra Deus. Ele reconhece que tudo vem de Deus e que ele tem o direito de dar e tirar. Essa parte da história nos ensina que a verdadeira fé não depende das circunstâncias. Jó nos mostra que é possível manter a integridade e a confiança em Deus mesmo quando tudo desmorona ao nosso redor. Sua vida é um exemplo de como a fé pode ser âncora em tempos de tempestade. Mas por que Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Ló? Imagine, lá no céu, num daqueles dias em que os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, aparece também Lúcifer, o acusador. Deus então pergunta: então você viu meu servo Jó, homem íntegro, justo, que me teme e se desvia do mal? Satanás, com aquele jeito provocador, rebate: óbvio, você cerca ele de bênção por todos os lados? Tire tudo isso e vê se ele continuará te adorando. Deus, confiando plenamente em Jó, permite que Satanás teste sua fidelidade, mas com uma única condição: não tocar na vida dele. E assim começa uma série de tragédias. Em um único dia, Jó perde seus bois, jumentas, ovelhas, camelos, servos e o mais doloroso, seus filhos. Mesmo assim, Jó não blasfema. Ele rasga suas vestes, raspa sua cabeça e se prostra e adora a Deus, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás, não satisfeito,
momento, volta a desafiar Deus. Pele por pele, toca na saúde dele e verás se não te amaldiçoa. Deus então permite que Satanás afete a saúde de Jó, mas sem tirar sua vida. Jó é cometido por feridas terríveis, da planta dos seus pés ao topo de sua cabeça. Ele se senta sobre as cinzas e usa caco de cerâmica para se coçar. Sua esposa, vendo todo aquele sofrimento, diz: ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó responde: falaste como uma insensata. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal? Até esse momento, a reflexão que fica é a mesma diante das maiores provocações. A fé de Jó permaneceu inabalável. Ele não compreendia o motivo de tanto sofrimento, mas escolheu confiar em Deus acima de tudo. E após perder tudo, Jó se viu mergulhado num sofrimento profundo. E foi nesse momento que surgiram seus 3 amigos, Elifas, Bildade e Zofar. Eles vieram de longe, cada um do seu canto, com a intenção de consolar o amigo. Ao chegarem, ficaram tão chocados com o estado de Jó que nem o reconheceram. Choraram, rasgaram suas roupas e se sentaram com ele em silêncio por 7 dias e 7 noites. Naquele momento, o silêncio foi o melhor consolo que puderam oferecer. Mas quando Jó finalmente quebrou o silêncio, desabafando toda a sua dor e questionando o sentido de tanto sofrimento, os amigos decidiram falar. E aí, as coisas começaram a desandar. Elifas, o primeiro a falar, sugeriu que Jó deveria ter cometido algum pecado oculto, pois, segundo ele, ninguém sofre sem motivo. Bildade foi mais duro, insinuando que até os filhos de Jó morreram por causa dos pecados deles. Zofar, o mais ríspido, disse que Jó merecia até mais sofrimento do que estava passando. Ele acreditava na ideia de que o sofrimento era sempre consequência do pecado, uma visão simplista de que não se aplicava à complexidade da situação de Jó. Jó, por sua vez, não aceitou essas acusações. Ele sabia que não havia cometido pecado algum que justificasse tamanha desgraça. Rebateu os argumentos dos amigos, expressando sua angústia e buscando entender o motivo de tanto sofrimento. Esse confronto revelou não apenas a dor de Jó, mas também a incapacidade dos amigos de oferecerem um verdadeiro consolo. Eles estavam mais preocupados em defender suas crenças do que em ouvir e apoiar o amigo. Essa parte da história de Jó nos faz refletir sobre como lidamos com o sofrimento alheio. Às vezes, o melhor que podemos fazer é simplesmente estar presentes e ouvir e oferecer nosso apoio, sem julgamento ou explicações prontas. O silêncio dos amigos nos primeiros 7 dias foi mais eficiente do que todas as palavras que disseram depois. Mas após tanto sofrimento, questionamentos e silêncio, finalmente chega o momento em que Deus decide falar com Jó. Mas ao contrário do que muitos esperariam, ele não oferece explicações ou justificativas. Em vez disso, Deus se manifesta em meio a um redemoinho e começa a fazer uma série de perguntas que desafiavam a compreensão humana. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Com essa pergunta, Deus inicia um discurso que se estende por vários capítulos, destacando sua soberania e sabedoria infinitas. Ele fala sobre a criação do mundo, os fenômenos naturais e os animais selvagens, mostrando a Jó que há muito mais acontecendo no universo do que ele pode compreender. Diante dessa revelação, Jó reconhece suas limitações e responde: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele admite que falou sobre coisas que não entendia e se arrepende por ter questionado a justiça divina. Esse momento marca uma virada na história de Jó. Ao reconhecer a grandeza de Deus e a própria pequenez, ele demonstra humildade e fé, e é nesse ponto que Deus decide restaurar a vida de Jó. Ele recupera sua saúde, suas posses são duplicadas e ele tem uma nova família. Além disso, seus amigos que antes o criticavam, agora o consolam e o presenteiam. A história
história de Jó nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis é importante manter a fé e a humildade. Nem sempre entenderemos os motivos por trás do sofrimento, mas podemos confiar que Deus está no controle e que no tempo certo Ele trará restauração. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe nos comentários a sua opinião. Isso ajuda muito para que mais pessoas sejam alcançadas. Nos vemos no próximo vídeo.